amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bora aí fazer uma revisão da Unesp, né? Está chegando o grande dia para você realizar seu sonho de conquistar aí mais uma universidade maravilhosa, uma das melhores do Brasil, Guilherme. Isso aí, oi amados e amadas da Érica, tudo bem com vocês? Bom, o Unesp aí é as três irmãs aqui de São Paulo, né? USP, Unesp e Unicamp, e tá chegando. Então, bora lá que é possível. Lembra da nossa época, quando a gente ficava atirando para todo lado, né? Pois é. Eita, lasqueira, Unesp era um dos nossos sonhos de conquista também. Mas aí, se você tem esse sonho, tô aqui para tentar te ajudar a realizar. Faz um favorzinho para mim, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com mais alguém, que não seja seu concorrente, né? Que você tá naquela fase de não quer ajudar ninguém, mas aquela pessoa que é de outro curso, que você quer ajudar, seu amiguinho aí que estudou o ano inteiro com você, compartilha com ele, dá um joinha e se inscreva aí no canal para ajudar a gente a crescer. Bora então, sem demora, resolver essas questões aí, Gui? Vamos lá, gente. Que o barato é louco, o processo é lento e a gente tá com pressa, né? Porque todo mundo tá com pressa hoje. Então vamos aí para o Unesp 2023. Se você quiser, ó, se inscreve lá também no @Érica Porto Biologia, tá? Lá no meu Instagram, que lá eu coloco os vídeos, né? Coloco o Rios direto para você conseguir aí me acompanhar lá e também ver as novidades aqui do YouTube, beleza? Ó, a Unesp, ela tem uma mania muito gostosa de colocar questões interdisciplinares. Nós não vamos passar vergonha aqui lendo esse texto, tá? Sim. Mas é aquilo, gente, quando cai coisa de inglês, você não precisa ser fluente em inglês, você precisa entender um contexto. Porque quando você entrar na universidade, principalmente se for na área de biológicas, né, na área de ciências naturais, a maioria dos textos estão em inglês, tá? Os artigos científicos que você vai ler serão em inglês, os livros, muitos podem estar em inglês também, a gente teve que, né, se virar nos 30, mas é aquilo, eles querem esse tipo de pessoa lá, tá? Mas você não precisa ser fluente, você não precisa falar, não precisa saber todas as coisas, você precisa entender a ideia. E é isso que nós iremos fazer aqui nessa questão. Essa questão, ela tá falando o seguinte, ó, ela tá falando que você tem aqui uma força de existência é inevitável para que uma alta taxa de organismos consigam ter um grande crescimento, tá? E aí que todo mundo tem durante a tempo de vida natural uma produção, seja de ovos ou de semente, muito destrutiva durante o período desse tempo de vida. Tá? E aí, durante essa sazonalidade, durante as estações do ano, ou ocasionalmente durante o ano mesmo, a principal crescimento pode ser geométrico, tá? E os números, eles podem ser rápidos, né? Se tornar rápidos, e também a questão aí do local, né? O Qualtran, que não seria país, seria um lugar, um local, que daria suporte a essa produção, tá? Basicamente, aqui ele está falando que esses seres vivos aqui, né, tá falando aí de um texto do Charles Darwin, que era britânico, tá falando aí que esses seres vivos, eles têm uma luta pela sobrevivência e que os ovos, né, a semente colocada tem aí um certo limite, né, não consegue crescer o máximo possível. Isso daí, o que a gente está falando? A gente está falando aqui, ó, sobre a questão do potencial biótico, tá? Gui, fala para mim, um elefantão gigantão vive aí quase 100 anos. Ele pode colocar 7, 8 filhos por ano? Então, vamos pensar no seguinte, né, gente? O tamanho do elefante, né, e o tamanho do filhote dele é muito proporcional. Então, realmente, a gestação de um elefante, ela demora, né? E o cuidado que o elefante vai ter que ter com esse filhote, com essa prole, tem que ser maior também, né? Então, não adianta ele colocar um monte e não ter como cuidar, certo? Então, realmente, eles usam uma estratégia de colocar menos filhote e cuidar mais, né? Exato. Então, aqui, ó, nós temos um potencial biótico baixo, certo, Gui? Sim, porque ele não está colocando muito descendentes, né? Ao contrário ali que tá, né? A bactéria, por exemplo, a gente pode até pegar a tartaruga marinha, né? Que ela é bem fofinha e comum assim, né? Mas enfim, bactéria, tartaruga, né? O que elas estão fazendo? Elas colocam muitos filhotes, elas colocam ninhadas de vários, né? E elas não ficam cuidando, né? Sobreviveu,
não sobreviver, já era. A questão, gente, não é qual que é melhor, se uma é boa, se uma outra é ruim e tal. A questão é, tá dando certo? Eles vão estar aí, na luta pelos recursos para sobreviver no mundo, né? Então, para vocês terem ideia, a bactéria, por exemplo, ela consegue se dividir a cada 20 minutos. Então, em 36 horas, uma única bactéria pode dar origem à quantidade de bactérias que dá para cobrir o planeta Terra inteiro, tá? Então, assim, é o quê? É o extremo de um alto potencial biótico, né? Mais que a própria tartaruga que você citou. Sim. Então, aqui que a gente pode verificar que na natureza o tamanho, né, das populações, comunidades, elas permanecem relativamente constantes, tá? Por quê? Se eu tenho um tempo de vida longo, eu coloco menos filhotes. Se eu tenho um tempo de vida curto, a minha prole tem que ser maior. No caso da tartaruga, ela tem um tempo de vida longo, só que a maioria das tartaruguinhas da prole vai morrer no processo, porque não tem cuidado parental, né? Então, muitas coisas vão estar influenciando nesse potencial biótico aqui, tá? E aí, outra coisa que nós temos, que está falando lá no texto, né? Ele está se referindo à resistência ambiental. Por quê? Porque nós temos o potencial biótico que nós falamos ali, ou seja, a capacidade desse ser vivo de crescer, que é o quê? Ao infinito e além. Capacidade da espécie em si, né, gente? Não é o tamanho, beleza? Lembra sempre disso, a capacidade de gerar descendentes, o quantos descendentes eles vão gerando. O tamanho das proles que eles conseguem. Então, o aumento da população é monstrão. Só que aí o que vai acontecer? Você tem a resistência do meio. O que pode ser a resistência do meio? Limitação de alimentos, né? Predadores, competição e parasitas, sabe? Essas coisas vão impedindo desse crescimento ao infinito e além. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui esse limite, né? E aí o crescimento real, então, dessa população vai variar dentro desse limite. E aí você tem esse meio aqui, né? Esse vão aqui nesse gráfico, que é entre a diferença da curva do potencial biótico e da curva de crescimento real, você tem aí a resistência do meio, então, atuando sobre as espécies. Isso daqui cai muito na Unesp, tá? Caiu nesse ano, caiu em 2019, a questão assim muito semelhante, só que era em português. Sim. Tá? Então, é interessante saber, porque pode ser que caia algo de novo. Todos os vestibulares, em geral, adoram as coisas do Darwin, tá? Então, assim, quem não sabe, quem fica aí, não gosto do Darwin, o Darwin não tem graça, filho, você pode achar o que você quiser, mas você não vai entrar no vestibular se você não respeitar aí o que a ciência coloca como aceito, tá? Então, o excerto remete diretamente a conceitos biológicos já consolidados, são eles: cadeia alimentar, nível eustrófico. Não está falando de cadeia alimentar, não está falando de nível eustrófico, falando nada disso. Falou nem de produtor, né? Então. Exato, né? Comunidade e competição interespecífica poderia se confundir aqui um pouquinho, né? Cuidado, né? Porque o enunciado está falando Charles Darwin, né? E a origem das espécies do livro dele. Então, isso poderia confundir. Por isso que é importante ver todo o texto, né? Exato. Aí aqui, né, a gente já deu a resposta de acordo com a explicação, mas então seria potencial biótico e resistência no meio, letra C de Charles Darwin. Darwin. Agora eu lacrei, hein? Moleque. Charles Darwin. E aí aqui tá falando, esse daqui adaptação poderia ser também, né, porque ali tá falando de adaptação, mas o princípio fundador não seria. Você lembra que é princípio fundador, para explicar pra galera? Então, é um assunto um pouquinho mais denso, complicado, que a gente pode até pegar uma outra aula. Mas o princípio fundador seria, na verdade, o quê? Um indivíduo que chega lá, começa a se reproduzir e liberar sua prole, né? Assumindo já uma característica pioneira. Então, ele assume um nicho, né? E aí você tem aqui, né, falando de característica pioneira, sociedade ecológica primária e sociedade ecológica secundária também não seria a nossa resposta. Bora para a próxima, então, aqui, ó. Não dorme não, acorda, ó. A primeira questão já tá dormindo esse povo, vai, Guilherme. O que eu faço com esse povo? Imagina a prova na hora lá. Galera, meu Deus do céu, não dorme não, filho. Eu sei que você tá cansado, final do ano tá fácil não, mas vamos lá, então. Leia para mim, por favor, Gui. Um professor de biologia apresentou a seus alunos o seguinte trecho de uma matéria sobre o meio ambiente. Se a Amazônia é vista como o pulmão do mundo, podemos dizer que o Pantanal é o rim da porção da América do Sul, diz Cássio Bernardino, coordenador de projetos do WWF Brasil, né? O professor, então, solicitou aos alunos que analisassem a afirmação sobre a Amazônia e o Pantanal,
possuírem, respectivamente, funções análogas à função dos pulmões e a dos rins. Dentre esses alunos, quem realizou corretamente a análise afirmou que... Galera, uma coisa que é interessante aqui, a Unesp ela gosta muito de colocar esses tipos de questões, né? Um grupo de amigos, fulano, ciclano, beltrano, tal, tava na praia e cada um falou alguma coisa. Eles gostam muito, né, de fazer esse joguinho, de colocar um grupo de amigos, um grupo de alunos, um grupo de pessoas, colocar o nome delas e falar quem que tá certo, quem tá errado, quem refutou quem, né? Isso é desde a nossa época, né? Sim, eu lembro então, que tinha uma questão no nosso ano, 2011, sobre teve questão zoologia, sobre isso, que tinha um grupo direto de amigos perguntando de uma porçãozinha que eles pegaram de camarão, de peixe e tal, e começou a perguntar sobre zoologia, né? Então, olha só como eles gostam de abordar essas formas assim. Exatamente. Bom, para então entender isso aqui, na verdade, essa questão, apesar de falar da Amazônia, o objetivo dela é ver a parte de fisiologia, tá? Então, vendo um pouquinho aí de fisiologia, o que nós temos aqui, né? Nós temos, então, que os alvéolos, né? O que é responsável aí, né, dentro dos pulmões, para fazer a respiração do corpo humano, tá? Então, basicamente, o que a gente tem? Nós temos aqui as trocas gasosas sendo feitas nessa região aqui, que é a extremidade, né? É a menor parte que o pulmão pode ter. Então, aqui eu consigo fazer o quê? A liberação de CO2 e a absorção de O2. Nessa situação aqui, nós temos, então, que né, quando o sangue venoso passa a ser o sangue arterial, ou seja, o sangue rico em CO2 passa a ser sangue rico em oxigênio, a gente tem aí o processo chamado de hematose, tá? Enquanto é o seguinte, né, uma coisa que é interessante aí ressaltar para vocês, que enquanto o O2, ele é transportado pela hemoglobina, que é a proteína que está dentro da hemácia, né, que faz aí o carregamento, o transporte do O2 pelo corpo, o CO2, a maior parte dele é dissolvido no plasma em formato de íons de bicarbonato, tá? Então é interessante lembrar dessa situação. E aí nós temos aqui os rins, né? O que você pode falar dos rins aí pra gente, Gui? Olha, os rins, assim como vários outros órgãos, né, a gente divide também em duas partes, né? Gente, sempre que vocês ouvirem o termo córtex, tá? Córtex vem do grego, significa casca, beleza? Parafraseando aqui o Cortella, né? Vem do grego, que significa casca, e medula significa interior, beleza? Então, os órgãos, eles têm, no geral, essas divisões, né? Casca, que é a parte externa, e a interior, que é a medula, ok? Aí, vamos perceber o seguinte, galera. Os rins, né? Ele tem essas estruturas aqui, chamado cálices ou pirâmides renais, e dentro de cada um desses cálices, dessas pirâmides renais, a gente vai ter estruturas menores ainda, certo? Essas estruturas menores ainda, que daqui a pouco a gente já vai mostrar, elas são responsáveis por três principais funções, que são as quais, ó, filtração, beleza? Reabsorção, né, de nutrientes, de água, sais, essas coisas. E por último, excreção, tá? Então, o que acontece? Se uma dessas estruturas faz isso, né, todas as outras vão fazer. A unidade funcional do rim é o chamado néfron, certo? E os néfrons fazem esses três processos que eu falei para vocês. Eles filtram, eles reabsorvem e eles excretam. Né? Então, aqui você tem a estrutura dos néfrons, né? Lembrando que é tudo muito vascularizado, né? Então, você tem aí, inclusive, a associação do fígado, né? Porque o fígado ele vai fazer a desintoxicação do corpo. O fígado é responsável por isso. O rim ele vai basicamente o quê? Filtrar o sangue que o fígado manda as toxinas, né? Já quebradas, e ele vai pegar isso e vai mandar embora. Tá? Vai mandar aí para o ambiente, então. Então, os néfrons, como o Guilherme bem disse, são milhares de unidades filtradoras que estão aí presentes no rim. Ao ver isso, então, a gente consegue resolver nossa questão, ou não? O que foi, Gui? Inclusive, uma outra coisa, né? Uma parte terminal aqui dos néfrons, né? Vou deixar aqui mesmo. O que acontece aqui, ó? Percebam que todos os néfrons, eles vão se confluir para esse lugar, né? Que é a pelve renal, certo?
E aí, esse fluido que já vai ser agora excretado, ele vai sair por onde, gente? Ele vai sair por esse tubo, que é o ureter, e vai acumular na bexiga. Então, a excreta, né, que foi feita aí no rim, vai acumular na bexiga. Lembrando, ó, que é interessante você não ficar segurando xixi aí na hora da prova, viu? Porque senão vai dar infecção urinária. Ó. Tem que renovar o líquido. E tem que se que tá hidratar lá, para o cérebro funcionar. para as colônias de bactéria não se proliferar na bexiga. Por isso que é importante não segurar xixi. A tia aqui, o tio Gui, né? Estamos aí, ó. Além de dar aula, ainda dá dica para a vida. Ó, vamos ver aqui, então, analisar essas alternativas, ver aí qual que é a mais próxima. Questãozinha minha chata, porque as alternativas são enormes, né? Sim. No caso lá de estratégia, eu acho que é legal, nesse caso, essa questão aqui não tem muito o que fazer, você tem que ler tudo mesmo, tá? E vai ter coisinha assim, que é palavrinha pequena que faz diferença, tá? Então é uma questãozinha chata que não tem jeito, não tem estratégia, você tem que ler o texto de introdução, tem que ler a pergunta e tem que ler as alternativas, e aí você vai ver assim e falar, nossa, tá uma mais certa que a outra. Essa questão, para mim, ela é nível difícil, por questão de confusão na hora do nervosismo da prova, tá? O conceito dela não é difícil, mas o nervosismo faz você errar. Aqui, o que vai estar falando, então? Vai estar fazendo o seguinte, ó. Ambas as analogias são adequadas, uma vez que os pulmões... Espera aí que a nossa lousa hoje está querendo sacanear. Uma vez que nos pulmões ocorrem as mesmas trocas gasosas que as realizadas pelas plantas das florestas. Sim, de fato, ela faz, né, as mesmas trocas entre a CO2 e entra oxigênio e sai CO2, porque a planta faz também respiração celular. Isso, lembrando, né, que assim, fotossíntese não é a respiração da planta. Fotossíntese é um processo, a respiração é outra, e a planta faz os dois. Agora, aqui, ó, no Pantanal, eu tô falando o seguinte, que no Pantanal, assim como nos rins, as substâncias tóxicas são diluídas em água e eliminadas no ambiente. Esse aqui, ó, diluídas em água, isso aqui tá errado, né? Por quê? Porque essas substâncias são diluídas em água nos rins. Que água é essa? A água do sangue, a água que está presente no plasma. E não diluída no fígado, né? E não nos rins. Então, o fígado que faz essa situação aqui. O rim, na verdade, ele faz o quê? Filtração dessas substâncias que já estão diluídas em água, né? Então, essa questão, o final dela tá errado. Pega pessoal aí, né? Sempre quando tá no finalzinho a resposta errada ali, o pessoal acaba assinalando correto. Assim como nos pulmões, as florestas liberam gás carbônico, sim, libera, né, para o ambiente, mas não são responsáveis por repor na atmosfera o oxigênio consumido do planeta. Isso aqui ia pegar a gente, o pessoal falando que tá errado, porque quem faz isso aqui, na verdade, são as algas, né? A maior parte, né, do oxigênio liberado na nossa atmosfera são as algas, pessoal. A Amazônia, por exemplo, o que ela vai fazer? Tudo que ela produz de oxigênio, ela consome, que é o que a gente faz, quer dizer, que a gente faz, né? A gente não faz isso porque a gente não produz oxigênio, mas a gente consome muito oxigênio. E a Amazônia, ela faz isso também. Então, assim, de certa forma, é até tranquilo falar que ela é o pulmão do mundo, né? Porque ela, de fato, está consumindo o oxigênio aí. E que, assim como os rins, o Pantanal participa do controle do fluxo de água e a ciclagem de substâncias. Isso aqui está correto, né? Porque a reabsorção praticamente é uma ciclagem, né? Você está reutilizando aquilo que estava circulando. Né? E aí eu faço o controle do fluxo de água, porque, por exemplo, com o meu hormônio ADH, eu consigo saber se eu preciso, né? Se eu tiver muita água, o xixi sai clarinho, né? Se tiver pouca água, o xixi sai escuro, tá? Então a B aqui tá bonita, né? B de bonita. Aí a C, ambas as analogias são inadequadas. Aqui eu já elimino, porque elas são adequadas, tá? Uma vez que a troca gasosa na floresta ocorre por difusão. Não, né? Nossa senhora, chega, vai. A Amazônia é o pulmão do mundo, pois retira da atmosfera o gás carbônico, no qual usa o carbono para o seu crescimento e devolve o oxigênio para as moléculas da atmosfera. O seu pulmão faz isso? Você solta oxigênio? Não, né? As florestas não podem ser comparadas aos pulmões, pois esses lançam na atmosfera gás carbônico e retiram oxigênio, sendo que as florestas fazem exatamente o contrário. Errado, né? Então, letra B, bora para a próxima aqui, que essa daqui, ó, isso aqui você gosta, né, Gui, em biologia? Sim. Você curte um êmbrio? Vamos lá. Quando a pandemia de Covid-19 alastrou-se pelo Brasil, cientistas do Instituto Butantan dedicaram-se à pesquisa de uma vacina.
O método usado foi a inoculação viral em ovos de galinha, técnica já utilizada para a produção da vacina da gripe, influenza. E grande especialidade do Butantan nascia assim, Butanvac, imunizante do Butantan contra SARS-CoV-2, inteiramente produzido no Brasil. Perfeito, né? Então ele está falando agora aqui da técnica que fez o vírus. Perceba uma coisa, isso daqui, esse texto aqui, ó, não serve para nada. Você leu à toa. É conhecimento, né? Não, então, mas assim, é o conhecimento. Mas Sim, você sim. tá na correria, bebê. É o que eu falo. Sabe o que você tem que fazer? Vê primeiro aqui, ó, para depois você ver a pergunta primeiro, né? No caso, a pergunta ela tá aqui do outro lado, né? Ó, a pergunta tá aqui, ó. Na imagem, a estrutura em que ocorre a replicação e a estrutura na qual o vírus são coletados para a purificação e produção da vacina estão representados, respectivamente, nos números. Então, o que você precisa fazer? Ler esse texto de baixo aqui, nesse caso, e entender o que ele está pedindo lá na questão. Por isso que é importante você ler a pergunta primeiro, tá? Aqui no caso, então, ele está falando aqui, ó, da técnica. Ó. Nessa técnica, uma pequena quantidade de vírus modificado e inofensivo para o humano é inoculada em ovos, posteriormente serão incubados por 72 horas. Ó, uma coisa é, os anexos embrionários têm célula? Praticamente não, tá? Onde o vírus, então? O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ser inoculado em qual estrutura? Embrião, né? Porque o embrião é o que vai fazer a multiplicação celular. É o que tá? mais tem célula aí. Então, aqui, nessa parte aqui, a gente já pode vir aqui... Dar uma adiantada. E colocar aqui o embrião. Beleza. Ao final desse período, haverá uma grande quantidade de vírus em que um líquido que contém resíduos metabólicos... Então, a gente tem que descobrir quem é esse cara que tem resíduos metabólicos. Armazenados em uma estrutura do ovo. Este líquido, então, é coletado e os vírus são isolados, inativados e utilizados na produção da vacina. Aí a imagem que representa. Agora, o Guilherme vai me ajudar a descobrir qual... Aqui, o embrião é óbvio, né? Que eu já sei. Meu 3 aqui, certo, Gui? Sim. É o alienzinho que tá aqui com o zoião. Agora, eu preciso saber quem que é esse cara, esse anexo embrionário que faz os resíduos metabólicos. Que é isso que ele está perguntando ali. Ele quer saber quem que é o qual. Aí aqui, obviamente, vamos revisar os anexos embrionários, porque é aquilo, né? Se caiu isso aí esse ano, não vai cair de novo, vai cair outro. Sim. Então vai lá, Gui. Pessoal, percebam o seguinte. Então, o embrião ele vai estar dentro de uma estrutura. E dentro dessa estrutura, ele vai precisar do quê? Se alimentar, né? Fazer suas trocas gasosas e excretar, porque ele não vai acumular tudo nele, ele não vai absorver tudo. Então, ele precisa de uma fonte de alimento. No caso dos amniotas, né? A gente tem o que aqui? A gente tem... Volta lá naquela outra um pouquinho, só para eu mostrar aqui para eles. A gente tem perto da boca dele, né? Essa estrutura aqui, que é o saco vitelínico, certo? O saco vitelínico, então, ele que vai fornecer nutriente para o embrião. É uma mistura rica ali de lipídios, proteínas, né? Que vai servir, é o chamado vitelo, né? Então, o saco vitelínico, ele vai servir para isso. E conforme, durante o embrião, vai diminuindo esse saco vitelínico, vai aumentando aqui, ó, esse saco de excreta, o chamado alantoide, né? Então, diminui o saco vitelínico, aumenta o alantoide, né? Aí, só completando, a gente tem uma membrana que compacta tudo isso, certo? Que é o córeo, beleza? E aqui a gente tem uma bolsa de água em volta do embrião. Essa bolsa de água é chamado de âmnio, e eu sei que você deve estar pensando aí, nossa, âmnio parece líquido amniótico. Sim, na barriga da sua mãe, quando você era um embrião, esse âmnio é o líquido amniótico, né, que guardava você. E no caso dos mamíferos placentários, o saco vitelínico e o alantoide, eles se fundem formando a placenta. Perfeito, ok? Gui. Acho que depois dessa explicação aí nem precisa, então, pegar os outros só slides volta só rapidinho. Olha lá, a doido. gema do ovo, o próximo lá. A gema do ovo que a gente tem, né? Ela é própria o quê, gente? É o vitelo. Por isso que ela é rica em vitaminas, né? Em gordura, né? Não confundam, porque a clara é a proteína. Beleza. Ó, então, vendo tudo isso daí, eu vou colocar aqui mais um ladinho aqui, ó, pra gente ver qual estrutura que pode ser. Então, a gente já sabe que o 3 é, né? Então, aqui, a imagem da estrutura em que ocorre a replicação viral. Então, qual que ocorre a replicação viral? Já viu que é o 3.
Pelo 3 a gente já elimina. Letra D. Uhum. Mas, aí, né, só para ter certeza, e a estrutura do qual os vírus são coletados, então bate aqui com o saco amniótico. Muito provavelmente eles devem ter colocado de uma forma mais tranquila, sem repetir o 3 aqui, porque as pessoas podiam muito bem confundir, né, o 3 com o 6 em questão de estrutura em si, porque é meio semelhante, né? Só que sempre tentem se guiar pela cefalização do embrião, certo? Porque aqui vai estar mais próximo da cabeça. Da parte cefálica, né, do embrião. Então, e aqui vai estar sendo na parte de baixo, que obviamente, né, onde está mais perto tem os rins, inclusive, né? Então, anatomicamente falando, só que é aquilo, eu acho que eles colocam assim exatamente para evitar problema de anulação da questão. Tá? Bom, sabendo então essa daí, vamos para a próxima aqui. Essa eu vou ler, Gui, porque eu gosto de interpretar poema. Eu adoro. Ó, leia o poema Pneumotórax, do poeta Manuel Bandeira. Febre, hemoptise. Eu comecei errado. Hemoptise. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse. Tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ai, meu Deus, como a gente é tonto. Ó, no poema aborda... Então, aqui é uma questão interdisciplinar com português. Você sabe português? Nem eu. Então, a gente tem que matar essa questão com o quê? Com a santa biologia, né? O que tá falando aqui? Obviamente, né? Pneumotórax é uma coisa referente a fazer... Né, o pneu é onde tem ar, e a pneumotórax é um processo cirúrgico que eles fazem, que é para tirar a pressão do pulmão. Então, às vezes, você tem que furar a pleura, né, para poder sugar líquido, tirar as coisas. Ou seja, você dá uma furadinha no pulmão para tirar ou um excesso de ar, ou um líquido, alguma coisa do tipo, tá? A tuberculose, né, que é a doença-alvo ali, ela é causada por uma bactéria, tá? E essa bactéria, então, é a Mycobacterium tuberculosis, tá? Também conhecida como bacilo de Koch, que vai fazer a transmissão através da inalação de gotículas espalhadas no ar, pela fala, pelo espirro e pela tosse das pessoas contaminadas pela doença, tá? O que é a característica dessa doença que está ali sendo identificada, né? Ela atinge os pulmões, então ela vai causar aí, né, uns tubérculos no pulmão, por isso esse nome tuberculose. Ela vai provocar infecções. Tinha muito, né, Gui? Aqueles filmes antigos, né, que mostra o pessoal, né, tá com o lencinho assim, né? Aí tira, olha, mostra assim. Começa a sair sangue. Aí já corta para cena seguinte, a pessoa já tá morta. Porque era assim que funcionava. Por que não tinha naquela época? Não tinha antibióticos. Porque o que mata a bactéria, meus amores? Antibiótico, tá? Então, assim, você tem duas coisas que é importante. Se você quer prevenir, vacina. No caso da tuberculose, é a vacina BCG. Aqui vai dar a marquinha, que é tipo uma marquinha de boi que você fica aqui assim, ó, né? Que você toma quando você é criança. A minha é bem pequenininha, a sua é grandona, né, Gui? Mas... tá aqui, ó, né? Mas não vai dar para ver na câmera. Mas é uma marquinha assim, né? Uma cicatrizinha que você fica. E essa cicatrizinha, ela vai evitar que você pegue tuberculose. Por isso que hoje em dia você não ouve mais falar por aí que alguém morreu de tuberculose. É muito raro. Os antibióticos. Na época não existia isso. O tratamento, né? Então aí você tem ou a profilaxia ou o tratamento. Tá? Falou em bactéria, antibiótico, galera. Exatamente. Lembra que o antibiótico não funciona para vírus nem para fungos. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui, então,
que vai atingir, então, aí, né, principalmente os pulmões, mas também pode pegar na linfa, pode pegar no sangue, e aí, conforme for avançando, ele vai atacar o fígado, o baço, a medula óssea, os rins, o sistema nervoso, ou seja, vai fazer um estrago na vida da pessoa, ela vai morrer mesmo, tá? E as medidas profiláticas, como eu já falei, ou seja, de prevenção, é a vacina e o tratamento dos doentes com um antibiótico. Sabendo disso, vamos aí tentar matar essa questão só com a biologia, tá? Quem que vai falar aqui, então? Vai falar o seguinte. Em tom satírico, recorrendo à crítica social, não sei, vários sintomas da varíola. Varíola era o quê, Gui? Varíola, galera, é vírus. Foi o primeiro vírus a ser erradicado do Brasil com vacina. E foi graças a ele que, né, foi desenvolvida a vacina, né? Exatamente, né? Então, assim, não é. Letra A. Em um tom melancólico, recorrendo a colocanismo, não sei, né? Ali tem melancolismo? Tem um pouquinho, né? O cara tá desesperado ali, né? Vários sintomas de tuberculose, uma doença bacteriana erradicada do Brasil na década de 80. Foi erradicada? Não. Ela foi controlada. Ela não foi erradicada. Uhum. Então, e outra, né? Continua. Sim. Não, agora fala. Fala. Não, graças a campanhas de vacinação. Tá, isso aí é super interessante e tal, mas a questão é justamente isso, né? A revolta da vacina mesmo foi o quê, gente? Foi para tentar controlar a varíola, beleza? Perfeito. Em tom engajado, recorrendo ao sarcasmo, tem sarcasmo ali? Tem. Né? Tem esse tango argentino, é um tipo de sarcasmo, né? Talvez, né? Vários sintomas da varíola. Varíola já esquece. Em tom jocoso é engraçadinho, né? Tá. Recorrendo à autoironia, ele tá zoando ele mesmo ali, né? Porque, se eu não me engano, Manuel Bandeira, esses caras tudo morreram de tuberculose. Vários sintomas da tuberculose. Uma doença bacteriana, beleza? Tratável com antibiótico, perfeito, e que se previne com vacinação. Olha, desenha de delícia. Sim. E, em tom fatalista, tá? É meio fatal. Pra mim, a parte portuguesa tá tudo certo. Recorrendo ao humor ácido, sim, né? Tango argentino. Vários sintomas da tuberculose, tá certo também. Uma doença etiológica viral. Errou. Letra D de delícia, né? Delícia que hoje tem vacina e a gente se livrou desse BO. Beleza? Beleza, Gui? Beleza. Podemos passar para a próxima? Vamos para a próxima aqui, então. Ó, essa daqui é bonitinha também, hein? Essa aqui, ó, é uma análise que você tem que fazer. É mais análise do que, de fato, teoria, né? Aqui você tem que ler o textão e tem que ler e tem que grifar, tá? Não tem jeito. Vamos lá, então. Fábio e Rogério, 2 irmãos gêmeos monozigóticos, certo? Ou seja, clones. Sim, porque são gêmeos que veio de um único zigoto, monozigoto, né? Então aquela célula que se formou, se dividiu em algum momento e deu origem a 2 indivíduos idênticos, beleza? Ó, mas rapidinho, só para ensinar eles a fazer as questões, eu falei que essa questão você tem que ler e reler ela de novo, né? Vamos fazer na estratégia já? Vamos lá. A estratégia vai ser o quê, então? Ler primeiro a pergunta. Isso. A pergunta tá aqui do outro lado, que a questão é enorme, né? A Unesp, ela adora fazer questão enorme. Ó, ele tá fazendo o seguinte, ó, os resultados dos hemogramas indicam que os indivíduos 1, 2 e 3 correspondem a. Então, eles querem saber quem é quem ali no hemograma, tá? Então, aqui no hemograma, ó, você vai ter que, nesse caso aqui, você vai ter que dar uma olhada, agora que você já sabe que você tem que identificar quem é quem, você vai ter que olhar a tabela e saber quem que tá aqui nas tabelas. Né? Então, vamos ver aqui, ó, o nome de cada um deles e marcar as características aqui. Continua lendo, Gui, eu vou marcando aqui do lado. Então, vai lá. Fábio e Rogério, 2 irmãos gêmeos monozigóticos. Então, Fábio e Rogério têm algumas coisas iguais, né? Adultos e saudáveis encontram-se em São Paulo, a fim de doarem sangue para o irmão mais novo, Marcelo. Ou seja, então você tem 2 irmãos gêmeos, que são mais velhos, e o caçula, que é Marcelo, que é o mais novo. Ele também é adulto que acaba de ser diagnosticado com leucemia mieloide, certo? Então, olha só, o Marcelo tem leucemia. O que a gente pode falar da leucemia, galera? Leuco vem de branco, tá? Então, quando você tem um excesso de partículas brancas no seu sangue, o que é? É a leucemia. Você tem um excesso do quê? De leucócitos, beleza? Perfeito. É o tal do câncer de sangue. O Marcelo tem leucemia, né? Os 3 moram em São Paulo, mas Fábio voltou às pressas
do Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passava as férias há 20 dias. Rogério voltou de La Paz, na Bolívia, onde também estava em férias há 20 dias. Assim que se encontraram, foram submetidos a um exame de sangue, hemograma, para a avaliação de seus parâmetros hematológicos, tá? A tabela apresenta alguns dados obtidos com o hemograma em cada um deles. O que chama atenção aqui, gente, é justamente quem voltou ali de La Paz, da Bolívia, né? Porque Bolívia é o quê? Tem uma altitude, elevada né? altitude, né? Ia falar alta altitude, né? Ia ficar meio... Então, aqui, uma coisa que é interessante. Se tem uma elevada altitude, essa pessoa, ela se aclimatou ao local, porque o oxigênio é rarefeito. Sim. Então, precisa de ter o quê? Muita hemoglobina, muitos eritrócitos, hemácias, né? Então, aqui, alta quantidade de eritrócitos ou hemácias. Sim. Certo? Agora, o Fabão aqui vai estar de boa. Tá na Né? paz. Então, aqui, o que a gente pode ter aqui? Os valores de referência estão aqui, certo? Então, a gente já mata o Marcelo, quer dizer... Enfim, a gente já consegue... Eles querem tentar salvar o Marcelo. A gente vai tentar salvar o Marcelo. Nossa. Mas aí a gente já consegue, então, saber quem que é o Marcelo vendo a quantidade de leucócito aqui embaixo, tá? Então, aqui, a quantidade máxima é 11.000. O indivíduo está com 7, o indivíduo 2 está com 9. O indivíduo 3 está com 9, o 2 está com 38. Então, o 2 é o Marcelo. Né? Seguindo essa linha, vamos ver agora as hemoglobinas, né? Porque é o outro que a gente tem referência. Então, o que a gente tem ali, ó? Você tem ali uma porcentagem esperada de 40% a 52%, né? De hematócritos, né? Que é a porcentagem de sangue. Você percebe que o 1 tá maior, né? Porque aqui é 52 no máximo, o cara tá com 53, o outro tá 40 e 20. E aqui a quantidade de eritrócito, a quantidade de hemácia tá 6,5. O máximo é 5,9. Então, esse cara tem que ser aqui, obrigatoriamente, o Rogerão aqui, né? E uma outra curiosidade também que tá legal aí pra gente analisar, dá uma olhada de novo ali no concentração de hemoglobina dentro da célula. Percebam que o do Marcelo, você tem menos hemoglobina do que o normal no sangue. Por que isso, gente? Porque tá tendo muito leucócito, certo? Quase não tá tendo espaço para hemácias também. Então, olha como a leucemia vai afetando outras coisas. Perfeito. Então, sabendo disso, sabendo então que é Rogério, Marcelo e Fábio, nossa alternativa que a gente tem, letra A. Certo? Aqui não precisa ter muito a questão de ficar vendo as coisas, porque realmente é interpretação, tá? É você interpretar aqui a tabelinha. Foi bem tranquilinho, né, gente? Né? Bem de boinha a questão aí. Bora então para a próxima aqui. Tá acabando, calma que tá acabando. Daqui a pouco você dorme um pouquinho aí e descansa. Vamos lá. Ó. A questão aqui pra você voltar pro Esfundinho 1, velho. Que delícia. Só que não, tá? Questão aí lazarentinha essa questão, viu aqui? É mesmo? Deu um trabalho fazer isso aqui. Ó. Analise o esquema de um jogo de palavras cruzadas. Então, o que você tem aqui, né? Você tem as informações para a sequência 1, 2 e 3. Sejam preenchidos com os termos que completam as palavras cruzadas. Vamos fazer uma revisão e depois a gente volta aqui, só para a gente rever essas coisas. Porque, assim, eu acho que a Unesp vai começar a usar isso aí com frequência, hein? Eu acho que ela gostou. Eu gostei, eu achei legal. Deve ter pegado um monte de gente. Os isossomos, né, pra gente revisar, porque é uma coisa que quase a gente não vê e tá caindo bastante, né? Caiu no Enem, organela, e agora caiu no Unesp também no mesmo ano. Organela e bioma são certezas que caem, né? Então. E aí o lisossomo, então, são pequenas vesículas, né, membranosas, que fazem a digestão celular. Dentro dela, nós temos enzimas, tá? Digestivas, ou seja, a enzima é proteína que acelera processos, tá? E ela vai fazer, então, a digestão celular de alguma coisa que essa célula precisa ser feita, tá? E aí nós temos aí a importância da meiose. A meiose, então, ela é um processo para manutenção da espécie. Como assim manutenção da espécie? Você, por exemplo, um indivíduo diploide, ou seja, 2N, né, recebeu um N da mãe, um N do pai, ou seja, um grupo de cromossomos da mãe e um grupo de cromossomos do pai. Na hora de você se reproduzir, o que você tem que fazer? Você tem que mandar apenas metade da sua quantidade de material genético, metade da sua quantidade de cromossomos. E o processo responsável por isso é qual? É a meiose, porque realmente você vai fazer isso, você vai dividir ao meio a sua quantidade de cromossomos para gerar os gametas. No caso dos machos, né, dos animais, os espermatozoides, no caso das fêmeas, os ovócitos, né, óvulos, ovócitos. Que beleza? Vai ser gerado, então, nas gônadas, né? Isso, testículos, então, e ovários. Perfeito.
E saber disso, então, a outra coisa que nós temos lá é a questão da cromatina e cromossomos, né? A cromatina aí você tem que consiste em DNA associado com proteínas chamadas histonas, tá? As histonas, então, elas são que vai fazer essas bolinhas para que o cromossomo, para que a cromatina, né, o DNA, quando ele já está aí no estado máximo de condensação, ele consiga aí fazer a divisão celular, tá? E aí nós temos, então, o nucleolo. E o nucleolo, né, ele é um corpúsculo denso dentro do núcleo e ele é responsável por quê, gente? Por criar RNA ribossômico. O RNA ribossômico é uma molécula responsável por formar o quê? Os ribossomos, o próprio nome já está falando, né? O nucleolo é essa estrutura dentro do núcleo, então, né, responsável por isso, por criar essa molécula de RNA ribossômico. E aí, finalmente, nós temos aqui a questão da célula ser a unidade fundamental da vida. Isso por quê? Porque tudo começa com átomos. Sim, você é uma bolinha de átomos, aceita a derrota, tá? Esse monte de átomo vai juntar, formar moléculas, essas moléculas se juntam, formam organelas, e essas organelas se juntam e formam a unidade fundamental da vida, tá? Então, a célula é a unidade fundamental. Sem ela, não existe. Nossa senhora, fundamental. Enfim, e elas vão se juntar e formar tecidos, esses tecidos vão se juntar e formar órgãos e assim por diante, até você chegar em biosfera, tá? Ao saber de tudo isso, então, nós temos aqui, por último, mas não menos importante, o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele é importante para a síntese de proteína em conjunto com os ribossomos, tá? Por exemplo, se você tem um órgão, né, que ele é extremamente desenvolvido, né, por exemplo, a glândula do pâncreas, ele vai ter muito retículo endoplasmático rugoso, tá? Por quê? Porque ele vai produzir muita insulina, glucagon, né, entre outras coisas. Suco pancreático, que é cheio de enzimas, e enzimas são proteínas, em sua maioria, né? Então, você tem aí, né, esse envolvimento. Ao saber de tudo isso, vamos lá voltar agora. Essa questão foi cansativa. Eu falei pra você que ia dar trabalho, não falei? Palavrinha cruzada. Sabe por que é cansativo? Porque se a gente descobrir aqui qual que é os termos para saber das palavras. Guilherme, olha comigo. Vamos ver se você consegue ser inteligentão, hein? Por qual que você começaria? Pelo 1, pelo 2 ou pelo 3? Olha, a julgar que o 3 tem já duas completadas, né? E tem uma inicial, né? Tem uma inicial ali e tem mais uma letra então, sobrando vamos lá. ser espertão, né? Vamos seguir o que o Gui falou aí, ó. Uhum. Há 3 de cada uma delas, ó. Unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Isso aqui seria uma célula. Célula, né? Começa com G, né? É. Então eu já elimino A. Órgãos que apresentam células que sofrem meiose. Olha só, a gente falou testículo e ovário lá, né? Que são o quê? Gônadas. Será que cabe? Gônadas. Legal. Então a B. Vamos tentar completar os outros, né? O 2 está mostrando ali o quê? Contém os... Conteúdo dos lisossomos. A gente falou que era enzimas. Também não. Órgãos que apresentam células que sofrem meiose. Gônadas. Uhum. Região de acúmulo do RNA ribossômico recém-sintetizado, que é o nucleolo, né? Isso, a gente falou do nucleolo. Então, o nucleolo já tá aqui, ó. Então, não tem como ser nucleolo. Então, também não. Uhum. Ficamos entre a B e a D. Você percebeu que a gente já eliminou a maioria já? Então, assim, seja estratégico, tá? Agora, um aqui, ó. Proteínas que participam da esterilização e compactação do DNA na formação de cromossomos. São as histonas, né? Será que cabe? Ó, o S coube, hein? A B tá bonita. Organela em que se dá a síntese de proteína. A síntese de proteína seria retículo endoplasmático rugoso. Que não cabe ali nem com a vagatuça. Sim. Né? Então, letra B. Ó, só para confirmar. E o 2, conteúdo dos lisossomos. São as enzimas, né? Vamos ver aqui. Enzimas. Fechou. Fechou legal. Letra B de boa questão, né? Boa questão para dar ruim pro candidato, né? Porque, olha... Sim. Quem disse que você ia voltar pro ensino fundamental, né? Enganei vocês. Essa daqui é gostosa, hein? Ó. A imagem mostra um cogumelo que cresceu em meio ao gramado do jardim de uma residência. Os nutrientes que o cogumelo obteve para a síntese de ATP e para seu crescimento foram obtidos por um processo de digestão análogo àquele realizado por quem?
A grama faz digestão? Não, né? Nem grama, nem samambaia. Então, são vegetais. Aqui, né? Uhum. Agora esse resto aí. Vamos ver aqui. Como que Os o fungos. fungo faz digestão? Como que eles obtêm alimento, né? Né? O fungo, ele é um decompositor, certo? Sim. Pô, mas cara, quem que faz isso ali? Ai, dei spoiler, droga. A minha lousa, ela tá travando muito, Gui. Não sei o que tá acontecendo com esse negócio. Ai, se alguém quiser me dar uma lousa de presente, brincadeira. Ó, o fungo, então, ele absorve os nutrientes do ambiente externo ao seu corpo, tá? E vai. E aí você nunca come aquela laranja, né? Aí você nunca come as frutas. Quem vai comer? O fungo, né? Você é um criador de fungos. E aí, como que ele faz isso? Ele joga as enzimas para fora, e aí, com as suas hifas, ele absorve. Que ele digeriu, aquele Né? composto mole que ficou lá, líquido, né? Ele vai absorvendo com as hifas. E aí, quem que faz isso também? Pasmem, aranha, tá? Uhum. A alimentação das aranhas é dessa forma, tá? O que, que elas fazem? Elas têm lá dentro nas suas quelíceras, tá? Lembrando que as aranhas são aracnídeos quelicerados. Ela tem lá nas suas pinças, as quelíceras dela em forma de pinça, ela é equipada com glândula de veneno. Esse veneno que ela tem aqui nessa região, ele é enzimático. Então, ela enrola a presa dela aplica primeiro o veneno, né? Aí enrola com teia e aí esse animal, né, no caso ali um inseto, vai ficar líquido e ela vai se alimentar desse líquido. Ela só se alimenta, aranhas em geral, só se alimenta de refeições líquidas. Ela não se alimenta de nacos de musculatura como o escorpião, por exemplo. Tá? Que é o parente mais próximo dela aí. Então, ela faz uma alimentação externa também, que é muito semelhante ao do escorpião. Agora que você ia saber disso, numa digestão extracorpórea, né? Então, aqui, o caramujo, ele usa a rádula, né? Ele raspa pedaços, então não. O pulgão, ele se alimenta de seiva, né? Ele suga uma seiva, então só é de esperança, de extracorpórea. Certo. Vamos então aqui. Digestion. Ok, vamos parar com o inglês, que a gente sabe que a gente não é bom. Vamos pensar. Olha, essa última aqui, ela foi castigadora, hein? Bonita essa questão. Só que não. A viagem. Vai lá, Gui, lê aí para mim, por favor. Rio Claro, Araraquara e São José do Rio Preto, cidades paulistas às margens da rodovia Washington Luiz, possuem campus da Unesp. O mesmo acontece em relação às cidades de Botucatu, Bauru, Araçatuba, localizados às margens da rodovia Marechal Rondon. Então você tem aqui, né, Botucatu, Bauru e Araçatuba na Marechal Rondon, e você tem São José do Rio Preto, Araraquara e Rio Claro na Washington Luiz, tá? Essas aí são os campos que se você passar, você pode ir, né? Fala depois para mim. Também, ó, fala depois para mim aí, né? Qual que você vai? Qual dessas aí você vai? Ah, e tem Marília Assis também, Gui? Isso, então, Marília Assis, comenta aí onde você vai aí na Unesp. Então. E Sorocaba também tem, não tem? Sorocaba é UFSCar. Ah, é UFSCar, é verdade. Porque eu prestei também. E Jundiaí não tem nada, Campinas tem Unicamp. Ribeirão Preto é USP. Ribeirão Preto tem USP e só, né? Poços de Calda para passear. Poços de Calda tem queijo. Que é indispensável, né? E São Paulo tem tudo. Não tem Unicamp. Não tem o mapa apresenta a localização dessas cidades no estado de São Paulo. Considere que a rodovia Washington Luiz e a rodovia Marechal Rondon apresentam 2 cromossomos não homólogos nas células da linhagem germinativa de um organismo diploide, que as cidades citadas ocupam loci gênicos do longo desses cromossomos e que a distância entre essas cidades seja proporcional à distância em unidades de recombinação, UR ou centimorgans. Os cromossomos homólogos, aqueles representados por cada uma dessas rodovias, seriam os acostamentos que ocorrem ao lado de cada uma delas. Olha a criatividade, gente. Eu falei, interdisciplinar, criativos. Ó, para fazer essa questão, você precisa saber um monte de coisinha. Detalhezinhos, né? Monte de detalhezinho. Vamos rever isso. Genética. Que foi o que eu falei, né? Eu coloquei um short aí no YouTube, tá no Instagram também, que eu falo que você, para genética na Unesp, você precisa saber das coisas básicas, tá? E ele quer saber que nessa analogia ele vai perguntar um monte de coisa aqui, tá? Então, assim, sabendo os conceitos básicos, a gente tem que ver, então, que o gene é o quê?
é um pedaço do seu DNA que vai gerar proteína, tá? Então, um pedaço desse seu DNA vai gerar proteína. É isso que eu preciso saber, tá? Para não confundir gene com o quê? Com alelo. Por quê? Porque o alelo é a forma alternativa desse gene. São variações de um gene. Então, né? por exemplo, tem, ó, vamos pegar, ó, nós temos as variações de genes aqui. Cor do zóio. O meu zóio é castanho, padrãozão, aquele que enxerga bem, funciona. E o cor do zóio do Gui é aquele, ai, é bonito, mas não funciona. Saiu no sol, eu já tô assim, ó. Né? Então, o que acontece? O gene é o mesmo. Cor do olho. Agora, o alelo é diferente. Porque é o alelo da cor do olho castanho e o alelo da cor do olho verde. Azul esverdeado. Entendeu? Mesma coisa a cor do cabelo, ó. Né? Tô quase careca. Mas aqui, ó. Castanho escuro, castanho mais claro. Então, o que tá acontecendo? Cor de cabelo é cor de cabelo. Então, o gene para cor de cabelo. Qual que é a variação? O alelo. Cor de cabelo castanho claro, né? Que tava vendo na raiz, porque o resto é pintado. Cor de cabelo castanho claro, castanho escuro. Digamos que assim, o gene A é o que determina a cor do olho. O gene B é o que determina a cor do cabelo, certo? Aí você tem o quê? Azão e azinho. As Bezão variações desse e gene, bezinho. né? Os alelos desse gene é o que vão condicionar essas variações. E aí, o locus é a posição que ele tá. Por quê? Aqui você tem o gene, o par 1 do cromossomo, né? Porque a gente tem lá 23 pares. Aqui no 1, a posição é essa. Não vai mudar. Sempre vai ser nessa posição. Então, certo? por exemplo, o gene A vai estar nesse loci gênico, né? Nesse locus. Aí, se ele vai ser azão ou azinho, aí vai ser a variação alélica. Certo? E aí, outra coisa que nós temos, então, aqui é a questão do crossing over ou permutação, tá? O crossing over permutação ocorre na meiose, tá bom? Ela é o quê? Vamos... Ó. Eita, que eu fiz o meu próprio... Aqui. Ó, dando um zoom aqui, a gente consegue ver o que acontece aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, aqui, quando os dois estão pareados, né, na hora da meiose, da metáfase 1, ele vai estar pareado, certo? E aí vai ocorrer aqui a troca de partes desse cara, né? Então, uma parte vem para cá e uma parte vem para cá. Isso daqui é importante para aumentar o quê, Gui? A variabilidade genética. Perfeito, variabilidade genética. Então, o que vai acontecer? Já no começo da meiose, né? Na prófase 1. Exato. O que vai acontecer aqui? Esse cara, para ele funcionar, ele tem que estar, por exemplo, eu tenho o gene P e o gene V. Perceba que o gene P, ele está num extremo e o gene V está no outro. Então, aquele negócio lá de centimorgans, o que vai estar acontecendo? Quanto mais longe for, é meio que óbvio isso, né? Quanto mais longe for, mais fácil é de quê? Ó, o gene P tá aqui, o gene Vzinho tá aqui e o gene Vzão tá aqui agora, você viu, ó? O que aconteceu? Ocorreu um cross, ou seja, um cruzamento. Agora, se esse gene V, vamos supor que aqui, vamos fazer grande aqui, ó. Vamos supor que aqui você tem o P e aqui você tem o gene H. E aqui você tem o gene V, né? Perceba que aqui, ó, você concorda comigo que para acontecer o crossing over nessa posição aqui, é muito mais difícil? É muito mais fácil ocorrer entre o P e o V, né? Uma troca lá com o outro cromossomo entre o P e o V do que o P e o H, né? Só faz o seguinte, desenha o outro cromossomo lá do outro lado, só para eles verem, né? Não, aqui, ó, um outro cromossomo duplicado, um outro X. Do outro lado. Ai, Jesus. Isso, aí mostra onde fica o P e o H também, ó. O P e o H ficaria ali em cima, não, do outro lado. O P e o H ficaria ali em cima, né? E aí é muito mais fácil a troca, então, entre o P e o V, porque olha a distância que você tem, do que o P e o H. Então, aqui, você imagina, para trocar aqui, ia ter que trocar tudo isso aqui, ó. Né? Não tem, né? Acho que isso nem acontece. Né? Então, isso é o que ele está falando aqui, né?
do método de Morgan, tá? Então, aqui, quanto mais próximo você tem uma baixa frequência de crossing, quanto mais alto você tem uma alta, mais longe, né? Você tem uma alta frequência de crossing. Você precisa saber tudo isso para conseguir responder essa questão. Sim, Os caras gastou tudo o QI dele ali, ó. Pra... Toda a criatividade, mas foi bonito, hein? Uhum. Para fazer isso, eu preciso colocar bem aqui do ladinho. Vai ficar um pouquinho pequena a imagem, porque a gente precisa analisar o que está escrito aqui, analisar o mapa para conseguir responder essa questão. Sim. Não é fácil, não. Né? Para a gente que está aqui, né? Fazendo. Ai, não era para apagar aqui. Peraí, volta tudo. É só aqui o mapa que eu fui riscando aqui. Esses assuntos a gente tem que deixar. Mas vamos lá, então, ó. Na analogia, então, Botucatu, Bauru e Araçatuba são alelos de um mesmo gene? Faz sentido isso? Ele está falando aqui, ó, as cidades citadas ocupam loci idênticos ao longo desses cromossomos. Loci gênicos, ou seja, se elas ocupam loci entre Rio Claro, que está aqui, e Botucatu é menor que de UR entre Bauru, cadê Bauru? Que está aqui, e São José do Rio Preto, que está lá no extremo. Não faz sentido nenhum, você está falando de cromossomos separados. São 2 cromossomos totalmente separados. Não tem, você tem que calcular o R do mesmo cromossomo. Na mesma rodovia, no caso, né? Que seria, no caso, é a mesma rodovia. A C, né? Então a B elimina. A probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos, agora vamos apagar de novo e ver aqui. Ó, vou até fazer a carrochinha, porque ali já tem o vermelho, né? A probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos Botucatu e Araçatuba. Então, olha a distância, gente. Agora aqui tá no mesmo cromossomo, tá da hora, hein? Uhum. Tá. É maior que a probabilidade de permutação entre Rio Claro e Araraquara. E aí, Gui, você acha que tá boa? Olha só, gente, se a gente fizer aí a distância, né? Rio Claro e Araraquara é muito pertinho, Botucatu e Araçatuba é muito longe. E então, estão em cromossomos diferentes. Sim, enquanto mais longe for, maior a chance de crossing over. Da C parece que é nossa, hein? Vamos ver as outras só para ter certeza, né? Porque essa questão eu viria todas as alternativas. Sim. E eu tenho medo dela. Araraquara e Bauru. Então, Araraquara e Bauru são alelos de um mesmo gene. Não tá falando que são cromossomos diferentes? Então, não são alelos de um mesmo gene. E por que ele colocou isso? Porque os dois estão do ladinho do outro. Só que quem que é o homólogo? O acostamento, que não está representado. Uhum. Os genes de Botucatu e Bauru e Araçatuba apresentam a mesma sequência de nucleotídeo. Lembrando que um gene é uma sequência de nucleotídeo, né? Mas não necessariamente vão ser as mesmas, né? Nem pode ser, né? Porque senão seria o mesmo gene. Sim. Né? Que é diferente daquela compartilhada de gene de Rio Claro. Não, já falou de vários genes. Letra C, então. De crossing over. Né? Bom, é isso que nós temos para você hoje, né? Uma horinha de aula aí gostosa para você rever o conteúdo da Unesp. Eu espero que possa ter te ajudado. Estuda mais ou menos nessa linha. Faça, se você tiver tempo, faça questões aí do 2019 também, para dar uma olhada, 2020, pelo menos 2022, 2021, né? Sim. Para poder aí conseguir dar uma revisada. E toma cuidado com a interdisciplinaridade, tá? Uhum. Na minha opinião, eu acho que a Unesp vai voltar com interdisciplinaridade com física e química, porque as últimas que ela teve foi de humanas, tá? Sim. Foi história, foi inglês, foi geografia, né? Que foi coisa de bioma, que isso é tranquilinho. E no 2018, 2019 foi física e química. Então, muito provavelmente volta com física, tá? Então, fica esperto. Beleza, galera? Abração. Então, ó, compartilha e se inscreve no canal, pô. Você não tá curtindo o bagulho? Dá aquele joinha. Então aí, se inscreve na tia aí pra dar aquele ajudão, beleza? Até mais, então. Tchau, tchau.